Olá pessoal, tudo bem? A partir de agora, além dos nossos vídeos de gramática, vou também trabalhar com vocês com a gramática aplicada ao texto, atendendo aos pedidos de inúmeros inscritos aqui no canal e que vão prestar concursos públicos. Inicialmente, vamos começar com a preparação para os concurseiros do MPU 2018. Para isso, eu vou começar a responder umas provas elaboradas pelo Sebrasp, para que vocês tenham familiaridade com o tipo de questão que é pedida de acordo com as matérias pedidas no enunciado. Vamos começar hoje com a prova do STJ 2018. Foi aplicada recentemente e tem o mesmo tipo de perguntas, que é com certo ou errado, itens que são para ser julgados. E aí, como é que nós vamos proceder? Eu vou ler o texto com vocês e logo em seguida eu vou passar para os itens e vamos comentar cada um deles. Então, esse primeiro texto aqui começa assim. No pensamento filosófico da antiguidade, a dignidade, dignitas da pessoa humana era alcançada pela posição social ocupada pelo indivíduo, bem como pelo grau de reconhecimento dos demais membros da comunidade. A partir disso, poder-se-ia falar em uma quantificação, hierarquia, da dignidade, o que permitia admitir a existência de pessoas mais dignas ou menos dignas. Então, esse texto, no primeiro parágrafo, ele já começa falando que vai se tratar de alguma coisa lá do pensamento filosófico da antiguidade. E que naquela época, a dignidade, dignitas da pessoa humana, era alcançada de acordo com a posição social dessa pessoa naquela comunidade. Por isso, de acordo com o posicionamento da pessoa, ela podia ser mais digna ou menos digna. E aí vem o segundo parágrafo. Frise-se que foi, a partir das formulações de Cícero, que a compreensão de dignidade ficou desvinculada da posição social. O filósofo conferiu à dignidade da pessoa humana um sentido mais amplo, ligado à natureza humana. Todos estão sujeitos às mesmas leis da natureza, que proíbem que uns prejudiquem os outros. Ou seja, ele já começou a formular um pensamento bem diferente, mostrando que a partir de Cícero começa a ter uma mudança naquele sentido de que a dignidade estava ligada à posição social. Como é que começou a se notar que a partir de Cícero o sentido de dignidade teve um sentido muito mais amplo e deixou de ser ligado à posição. Ou seja, as pessoas começaram a ser tratadas com igualdade, ou seja, a dignidade não dependia mais da posição que ela tinha dentro da sociedade. Vem o terceiro parágrafo, então. No círculo do pensamento justnaturalista dos séculos 17 e 18, a concepção da dignidade da pessoa humana passa por um procedimento de racionalização e secularização, mantendo-se, porém, a noção básica da igualdade de todos os homens em dignidade e liberdade. Nesse período, destaca-se a concepção de Immanuel Kant, de que a autonomia ética do ser humano é o fundamento da dignidade do homem. Incensurável é a permanência da concepção kantiana no sentido de que a dignidade da pessoa humana repudia toda e qualquer espécie de coisificação e instrumentalização do ser humano. Agora a gente já passa aqui para o século XVII e depois para o século XVIII. E é bom lembrar que o século XVIII é o século das luzes, a época que começa o iluminismo, em que a razão começa a predominar sobre a emoção. Por isso mesmo que ele fala que a partir dos séculos XVII e XVIII, essa concepção de dignidade começa a passar por um procedimento de racionalização, ou seja, a razão tem um predomínio, e de secularização,
porque passamos do século XVII ao século XVIII. Mantendo-se, porém, a noção básica de igualdade, que foi pregada por Cícero, que a gente leu lá no segundo parágrafo. Nesse período, destaca-se a concepção de Immanuel Kant, que ele vai dizer que a autonomia ética do ser humano é o fundamento da dignidade humana. Ou seja, não se pode colocar a dignidade ligada à posição social de alguém. Então, vocês viram que esse texto tratou de 3 momentos: na antiguidade, depois com as ideias de Cícero e mantendo-se as ideias de Cícero com Immanuel Kant nos séculos XVII e depois século XVIII. E aí vem as questões, né, os itens que são pedidos aos candidatos. Primeiro, conclui-se do texto, especialmente pelo emprego de incensurável, que seu autor considera correto o posicionamento de Kant sobre a dignidade humana? Vamos voltar a esse trechinho do texto lá no 3º parágrafo. Incensurável é a permanência de concepção kantiana no sentido de que a dignidade da pessoa humana repudia toda e qualquer espécie de coisificação e instrumentalização do ser humano. Ou seja, quando ele fala que é incensurável, é porque ele está de acordo, não é? Então, aquele pensamento de que a posição social é que mostrava o grau de dignidade da pessoa não é aceito pelo autor. Por isso é que este item está certíssimo. Vamos passar para o outro item. O item 2. No primeiro parágrafo, os parênteses foram empregados para isolar palavras cuja função é explicar o sentido do elemento que imediatamente lhes antecede. Aí voltamos lá ao primeiro parágrafo. E se você notar, nós temos 2 ocasiões em que os parênteses aparecem. No primeiro, em que ele fala dignidade, dignitas, e no segundo momento, quando ele fala uma quantificação, hierarquia. Ou seja, quando você estuda pontuação, uma das funções dos parênteses é justamente a de explicar, mas também pode mostrar a etimologia da palavra, de onde ela vem. E é o caso aqui na primeira ocorrência, em que ele fala que a dignidade, dignitas, ele não está explicando o que é dignidade. Aqui ele está mostrando a etimologia, de onde vem esta palavra, que vem do latim. No segundo momento, quando ele fala assim, poder-se-ia falar em uma quantificação, hierarquia, aí sim, neste aqui ele está explicando. Mas como no primeiro ele não está explicando, este item é considerado errado. Vamos para o 3º item. Frise-se que foi a partir das formulações de Cícero que a compreensão de dignidade ficou desvinculada da posição social. Isso aqui é o trechinho do 2º parágrafo. E aí o item é o seguinte: seria mantida a coerência do texto se o trecho a partir das fosse substituído por com base nas ou por desde as, embora essas 2 expressões tenham sentidos distintos, né? Quando você fala com base nas, você tem um sentido aqui de conformidade. Quando nós falamos desde as, dá um sentido de temporalidade. Por isso o item fala que as expressões têm sentidos distintos. Mas olha só, vamos fazer as substituições. Frise-se que foi a partir, né, das formulações de Cícero. Frise-se que foi com base nas formulações de Cícero que a compreensão de dignidade ficou desvinculada da posição social. Ou seja, mantém o sentido. Ok, tá tudo certo. Vamos fazer a outra. Frise-se que foi, desde as formulações de Cícero, que a compreensão de dignidade ficou desvinculada da posição social. Também tem o mesmo sentido, ou seja, tem coerência, tem a mesma significação do texto original. Por isso, esse item aqui está certo. Mais um item. Item 4.
Seria mantido o sentido do texto caso o trecho que proíbem que uns prejudiquem aos outros fosse reescrito da seguinte forma: o que impossibilita que uns e outros se prejudiquem. Ora, vamos ver aqui uma coisa muito importante. Quando nós vemos lá no parágrafo o que proíbem que uns prejudiquem os outros, esse que é um pronome relativo. Está se referindo à palavra leis. Então, quando você fala que todos estão sujeitos às mesmas leis da natureza, que proíbem que uns prejudiquem aos outros, o que proíbe que uns prejudiquem os outros? As mesmas leis da natureza. Então, esse que é um pronome relativo. Quando a gente vai para o item em que ele quer que faça substituição, o que impossibilita já não tem o mesmo sentido, porque o que já vai poder ser uma expressãozinha que pode ser substituída por um pronome demonstrativo, isso. E se você colocasse assim, o que proíbem, né? O que impossibilita que uns outros e outros se prejudiquem, já poderia ser não só as leis da natureza, mas qualquer outro termo que estivesse escrito aqui. Ou seja, desde que o filósofo conferiu a dignidade da pessoa humana, um sentido mais amplo ligado à natureza humana, todos estão sujeitos às mesmas leis da natureza. Isso impossibilita que uns e outros se prejudiquem. Então, iria mudar o sentido. Se eu trocar proíbem por impossibilitar, tudo bem, ainda mantém o sentido. E quando eu falo que uns prejudiquem aos outros, que uns e outros se prejudiquem. A pronome ser aqui indica bem essa reciprocidade, né? Então, o erro aqui estaria na substituição do que pelo o que iria mudar o sentido do texto. Por isso, esse item aqui está errado. Mais um item aqui para nós. A correção do texto seria mantida caso o pronome ser, em poder-se-ia falar, fosse deslocado para imediatamente após a forma verbal falar, escrevendo-se poderia falar-se. Isso aqui é um caso clássico de colocação pronominal. Quando você vai estudar colocação pronominal, você sabe que quando o pronome fica no meio do verbo, isso é um caso de mesóclise. E a mesóclise ocorre justamente com os verbos no futuro. Só que nas locuções verbais há uma diferença. E é aí que o CESP quer pegar o candidato. Porque a pessoa pensa que quando fala poderia falar-se, está errado. E na realidade, quando você usa poder-se-ia falar e tira o pronome do verbo no futuro e coloca junto do verbo, que é o principal dessa locução verbal, isso pode acontecer. Então, se ele falou assim, que a correção do T seria mantida, o que acontece? Isto está certíssimo, porque você tirou do futuro e colocou junto do verbo no infinitivo. Então, essa forma de colocação pronominal está correta. E por último, um item bem interessante. Quando ele fala aqui, no terceiro parágrafo, com o emprego de porém, o autor expressa uma oposição entre a ideia de racionalização e secularização do conceito de dignidade humana e a manutenção da igualdade de todos os homens em dignidade e liberdade. O que acontece? Isso aqui é uma típica pegadinha do CESP, porque ele sabe que muitas pessoas ficam decorando as conjunções. E quando a pessoa chega aqui, ela fala assim, realmente, porque o porém indica uma oposição, já que é uma conjunção coordenativa adversativa. Só que você não pode cair nessa de cara, não pode marcar e ir embora, você tem de voltar ao texto, porque o verbo que está junto da conjunção pode mudar todo o sentido, que é o que ocorre aqui. Quando você fala que ele passa por um procedimento de racionalização e secularização, mantendo-se
porém, a noção básica de igualdade de todos os homens, ele não excluiu o outro caso. Então, uma não está se opondo à outra, porque elas se mantêm. Então, esse item aqui que muitas pessoas iam marcar como errado, né? Aliás, como certo, está errado, porque aqui não há uma oposição de ideias. Esse porém aqui vem mostrando que um mantém o que foi falado no trecho anterior. Tudo bem, pessoal? Então, aqui nós vamos encerrando esses 6 itens da prova. Nós ainda vamos continuar com essa prova do STJ, tem muitos outros textos e eu acho que vocês vão aproveitar muito essas aulas. Tudo bem? Então, um beijo bem grande para vocês e até o próximo vídeo.